TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, mais uma semana, trazendo aí uma palavra de Deus ao seu coração. Estamos aí iniciando essa semana pós-feriado, onde nós estamos aqui, né, já revigorados, né, aqueles que tiraram esse feriado para descansar, para estar, né, junto com seus familiares descansando, e foi o meu caso, né, tirei esses dias para descansar e hoje estou aqui, né, revigorado, renovado, para que possamos aí dar continuidade ao programa e tantas outras tarefas que nós adquirimos, né, ao longo desse tempo. Eu quero, desde já, agradecer a audiência, né, aqui do programa Pão da Vida, através da TVC, você que tem nos assistido através das redes sociais, através da TV, através, né, ela tem sido assim amplamente alcançado, né, ao redor aqui dos nossos municípios, aqui as cidades vizinhas. Então você que tem nos assistido, muito obrigado pela sua audiência. Você que tem compartilhado o Pão da Vida com tantas outras pessoas, né? Compartilhar o pão é alimentar o faminto. Então, por isso o nome Pão da Vida, porque nós estamos aqui levando a palavra de Deus que nos alimenta a nossa alma, alimenta a nossa vida. Quero deixar um grande abraço para o senhor Jorge França. Jorge França, ele tem nos assistido assiduamente. Então, um grande abraço, Jorge, e tantas outras pessoas aí que têm nos assistido. Eu tenho tido essa oportunidade de conhecer algumas pessoas e interagir com outras pessoas que estão sempre dizendo, estou assistindo o programa Pão da Vida. Então, um grande abraço. Eu tive também com o nosso Shihan de judô, né, um mestre de judô aí, ele, né, tem nos assistido, a Taíde, um grande abraço, a Taíde, que Deus possa continuar abençoando você, toda a sua família, e que a palavra de Deus ela possa reinar em seu coração. Queridos, hoje eu quero trazer aqui uma pergunta para a nossa reflexão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós sabemos que isso aqui é parte de um versículo bíblico que já nós estaremos lendo, mas eu quero fazer essa reflexão no dia de hoje, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos muitos, né, ou nós acreditamos que temos muitos inimigos, né? As pessoas falam que muitas vezes pessoas se levantam contra elas, vizinhos, pessoas que trabalham junto, e nós sabemos que passamos por muitas lutas e adversidades, mas a palavra afirma, se Deus é com nós, quem será contra nós? Existe uma dinâmica, né, que é muito utilizada. Pega uma caixa de sapato, né, uma caixa de papelão, com tampa e passa, né, talvez num auditório, várias pessoas, pede para que elas possam abrir aquela caixa, vê o que tem dentro, fecha e passa a próxima pessoa. Interessante que ali as pessoas, né, a pessoa que está ali fazendo a dinâmica, ela fala que ali dentro daquela caixa encontra-se a ferramenta que muitas vezes o inimigo da nossa alma utiliza para nos paralisar, para impedir os nossos sonhos. E depois que todos no auditório veem o que tem dentro da caixa, a pessoa, né, que está ali fazendo a dinâmica, ela fala qual é essa ferramenta. Por quê? O que tem dentro daquela caixa? Geralmente é um espelho. É quando nós nos vemos. E interessante isso. Nós vamos ver que a Bíblia fala que as circunstâncias externas, elas não têm como nos paralisar. Ou não deveriam nos paralisar. Mas o que nos paralisa somos nós mesmos. Muitas vezes nós é que nos
paralisamos. Então, queridos, nós precisamos refletir sobre isso. O que tem te paralisado? Será que são seus pensamentos, suas atitudes, suas negligências? O deixar para amanhã? Muitas vezes nós procrastinamos, vou deixar para amanhã, só que o tempo está passando. Talvez isso tenha impedido você chegar ao sucesso, você alcançar aquilo que Deus tem para você. Entenda, aquilo que Deus tem para fazer, você pode ter certeza que nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Ele abre portas aonde não há, ele fecha portas que podem te levar à destruição, mas nós precisamos cumprir o nosso papel. Nós precisamos fazer aquilo que ninguém pode fazer por cada um de nós. Talvez estudar, fazer um curso técnico, trabalhar e muitas outras coisas. Mas muitas vezes nós nos impedimos. E nós vamos falar sobre isso hoje. Mas eu quero fazer aqui uma reflexão, sobre o versículo que se encontra lá em Romanos capítulo 8, versículo 35. Nós vamos ver alguns textos bíblicos, alguns versículos. Então, pegue a sua Bíblia, pegue seu marca-texto, pegue seu caderno de anotação, lembre-se, aquilo que Deus falar no seu coração, vai lá e anota. E depois comece a orar em cima e você faça a pesquisa, você estude, se aprofunde, porque são áreas da sua vida que precisam de uma transformação. São áreas da sua vida que Deus vai te mostrar que precisam de um agir, um sobrenatural de Deus. Então, não deixe de você marcar, de você escrever no seu caderno aquilo que vai te chamar a atenção do dia de hoje. Vamos lá, vem comigo. Romanos capítulo 8, versículo 35 diz assim: quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Romanos 8, 35. O que pode te separar do amor de Deus? E interessante que um versículo anterior, versículo 31, diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele busca nos trazer uma identidade em Cristo. O apóstolo Paulo, quando nós pegamos todo o contexto da história do apóstolo Paulo, você vai ver que praticamente tudo isso aqui ele passou. Ele passou por perseguição, angústia, fome, nudez, perigo, espada, quer dizer, momentos de risco de morte, mas nada do que aconteceu o separou do amor de Deus. Não foi as circunstâncias externas que o separaram. Por quê? Porque ele estava focado em Cristo Jesus. Queridos, quando nós cremos, quando nós temos fé, eu estava ouvindo esses dias um testemunho de uma pessoa que falou da condição da sua família, que ele foi criado numa família muito humilde, onde passou muitas privações e até alguns problemas físicos de enfermidade. Mas ele falou que os pais, os avós nunca abriram mão de buscar a presença do Senhor e estar na igreja. Por mais difícil o momento que eles estavam passando, eles nunca deixaram de seguir a Cristo Jesus. E é o que o apóstolo Paulo vem dizendo aqui. Queridos, nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Agora, passamos por luta? Sim. Temos momentos de angústia? Não são poucos. Alguns momentos de perigo? Também. Mas a nossa fé, ela precisa estar em Cristo Jesus. Quando nossa fé, ela está firmada na rocha, queridos, vão vir os ventos, vão vir os terremotos que vêm. Os dias maus vêm. Mas quando a nossa fé está alicerçada em Cristo Jesus, queridos, as nossas estruturas, elas não são abaladas. Ficamos tristes, claro, somos seres humanos, choramos, nos aborrecemos. Sim, isso é próprio do ser humano. Mas nós temos fé que
o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. E é essa convicção que nós precisamos ter, queridos. Porque o mundo é mau. Quando nós olhamos hoje a situação do mundo, não vou falar do nosso país ou da nossa cidade, mas do mundo, você vai ver que o mundo ele caminha a passos largos para a autodestruição. Nós estamos vendo aí à beira de uma terceira guerra mundial. Nós estamos vendo tantas coisas ruins acontecendo, países passando fome, outros em guerra, milhares de pessoas morrendo. Então nós vemos que as dificuldades elas têm aumentado a cada dia, mas a nossa fé ela precisa estar em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, porque Ele mesmo nos promete abrir porta onde não existe porta. Ou seja, Ele sempre nos dará uma direção. Jesus sempre nos trará o escape. Confia no Senhor. A palavra de hoje é confia no Senhor. Talvez você está vivendo um momento de angústia, um momento de decepção, um momento em crise, mas a palavra do Senhor fala que nós precisamos confiar no Senhor, que é Ele que é o Senhor da nossa história. E quando nós olhamos um pouco para trás, quando nós olhamos a história não somente da nossa família, mas talvez de outras famílias, de outras pessoas, aquelas pessoas que confiaram em Cristo, queridos, eles conseguiram superar os momentos maus. Quantas pessoas que eu conheci que chegaram na igreja com a sua vida totalmente destruída, família destruída, já a ponto de separação. E quando eles entenderam, quando eles buscaram a Cristo Jesus, o Senhor mudou a sua história. Mudou a sua história. Aquela pessoa que mentia, não mente mais. Aquela pessoa que se drogava, não se droga mais. Aquela pessoa que queria separação, hoje eles estão juntos e vivendo com um amor restaurado em Cristo Jesus. Então Jesus, ele é o nosso porto seguro. A nossa fé, ela não pode estar baseada em circunstâncias. É isso que o apóstolo Paulo vem nos ensinar aqui. Não são as circunstâncias. Não é o desemprego, não é a enfermidade. Não, queridos. A nossa fé em Cristo Jesus. Que talvez nós venhamos passar por momentos maus, mas o Senhor, Ele é aquele que pode mudar a nossa história. E é nessa fé que nós nos agarramos. Agora, o apóstolo Paulo, ele nos mostra que existe dois tipos ou estabelece estilos de vida. Quais seriam os estilos de vida? Primeiro, aqueles que vivem segundo a carne. Queridos, há pessoas que são controladas pelos desejos humanos. É interessante que nós, como seres humanos, nós somos pecadores. A Bíblia fala que somos pecadores restaurados, santos hoje, porque estamos em Cristo Jesus. Porém, como um carvão que você tira do meio do braseiro, se você tira ele para longe do braseiro, ele não se apaga imediatamente, mas ele vai se apagando aos poucos, até o momento que ele fica totalmente frio. E nós também somos assim. Quando nós temos uma vida, eu tenho o hábito de estar sempre orientando a igreja com relação a isso. Quer ver um grande perigo? É o conforto demasiado. Quando nós temos conforto demais, nós esquecemos de orar, nós esquecemos de agradecer, nós esquecemos de pedir, porque nós esquecemos de interagir com aquele que nos dá todas as coisas. Então, muitas vezes, isso vai nos esfriando, o conforto demais, a distração demais. Hoje, nós temos muita coisa para nos distrair. E tudo isso vai nos afastando daquilo que é primordial para a nossa vida, para a nossa eternidade, que é Cristo Jesus. Então, nós vemos que as pessoas que vivem segundo a carne, queridos, não é que vive segundo o pecado. A carne, muitas vezes, nós relacionamos ao pecado, não é.
são as pessoas que são naturais. Nós poderíamos pegar e substituir aqui por natural. A pessoa que é natural, a pessoa que vive uma vida natural sem Cristo, a tendência dela é buscar os desejos naturais. Eu falo que é como a pessoa que tem seus cabelos brancos e pinta os seus cabelos. Se ela parar de pintar, volta a sua forma natural, que seria cabelo branco. Então, naturalmente, o homem, queridos, ele tende a voltar à sua natureza. E qual a sua natureza? Pecadora, com certeza. Então, Paulo aqui, ele estabelece 2 tipos de estilo de vida. O primeiro é o que vive segundo a carne. E o segundo é o que vive pelo Espírito, ou seja, deixa ser guiado pelo Espírito Santo. Agora, é algo fácil? Não. Porque muitas vezes nós nos contrariamos à nossa própria vontade. É interessante que é como um pai que orienta seus filhos. Muitas vezes você dá toda uma orientação. E não é que ele não faça, mas ele faz do jeito dele. Mas nem sempre o jeito dele é o jeito mais fácil, é o jeito correto, é o jeito que vai gerar uma segurança. Então nós temos essa dificuldade de seguir orientações, dificuldade de obedecer por causa da nossa natureza. Olha o que diz aqui Romanos capítulo 8, versículo 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Aqui fala sobre o pensamento, a forma de pensar, ou seja, a pessoa que é natural, carnal, como a Bíblia fala, ela automaticamente, a mente dela, ela está relacionada às coisas naturais, às coisas da vida. Mas a pessoa que ela é guiada pelo Espírito Santo, a pessoa que tem a mente dela transformada, a mente dela voltada para Cristo, para a sua palavra, nossa tendência é sermos diferentes, é agirmos diferente, mesmo em meio a uma sociedade onde que todos buscam trabalhar, estudar, ter sua família, ter os seus relacionamentos de amizade. Mas o cristão, ele acaba sendo uma pessoa diferente. Nós não estamos aqui para acusar ninguém, nós não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém, mas nós não praticamos mais aquilo que muitas vezes todos praticam. Todos praticam. Nós hoje temos uma mente de Cristo. Hoje, Cristo nos dá uma possibilidade de termos um estilo de vida diferente. Um estilo de vida onde nós nos asseguramos de caminharmos para uma vida eterna. Porque nós cremos que a vida não é somente a que nós vivemos, mas estamos caminhando para a vida eterna. E a própria palavra diz que nós temos somente uma possibilidade. Que uma vez que nós partirmos dessa vida, nós não teremos outra possibilidade de alcançarmos a salvação. A salvação é crermos em Cristo Jesus e vivermos segundo a sua palavra. Então, nós precisamos hoje fazer essa autoavaliação das nossas vidas. O que tem nos paralisados? Olha só o que diz em Provérbios 4, 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. O nosso corpo, as nossas atitudes são somente marionetes dos nossos pensamentos. Tem muitas pessoas que falam assim, eu pequei porque eu fui induzido. Queridos, não, você pecou porque você quis pecar. Se você é um ser racional, se você tem a consciência do certo e errado, as nossas atitudes, claro que são influenciadas pelo mal, e nós vamos ver o porquê daqui a pouquinho, mas o sim e o não andam junto. E muitas vezes nós, para que possamos ser parte do meio, fazer o que todo mundo faz,
ou para não entristecer o coração de alguém, nós somos coniventes com o pecado ou até mesmo praticamos o pecado. Mas isso não poderia ser um comportamento cristão. Nós, claro, você não precisa constrangir ninguém, você não precisa, como algumas pessoas talvez fazem, né, fica apontando o dedo, fica apontando o erro. Queridos, cada um de nós cremos no livre-arbítrio. E se nós cremos no livre-arbítrio, temos o direito de escolha. Cada um tem o direito de escolha de fazer da sua vida o que quer. Porém, nós hoje somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, o nosso comportamento, ele precisa ser diferente. Os nossos pensamentos precisam ser diferentes. Em Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz assim, ó, a tentação vem dos nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Então, muitas vezes nós colocamos a culpa no inimigo da nossa alma, no nosso adversário. Mas a Bíblia mesmo nos mostra que, na verdade, o adversário, o inimigo da nossa alma, ele só tempera, ele só traz um temperozinho a mais naquilo que muitas vezes já está no coração do ser humano. Ele só ativa aquilo que já é um desejo interno, um desejo ao erro, um desejo ao mal. Ele simplesmente vai ali e aguça esse desejo no coração do ser humano. Mas é algo que muitas vezes já está dentro de nós, que talvez você não sabe disso, mas está aí. Porque nossa natureza, ela é carnal. Nossa natureza, ela é pecadora. Então nós temos a tendência a fazer aquilo que é errado. Mas temos hoje a consciência de Cristo, que nos dá uma direção diferente. Que o Espírito Santo de Deus, queridos, ele fala, tu pode ter certeza disso, que antes de você fazer algo, ele fala, cuidado. Não foi assim que Deus conversou com Caim, lá no jardim? Ele fala o quê? Caim, olha só, o pecado bate à porta. Ou seja, o desejo de fazer o que é mal está aí na tua mente, te fazendo você aflorar esse sentimento no teu coração para tu fazer o que é mal. Mas cabe a você dominá-lo. Foi o que Deus falou para Caim. Deus poderia ter impedido Caim de matar Abel. Mas Deus nos mostra ali, queridos, que o desejo muitas vezes de fazer o que é errado, ele vem no nosso coração. Mas quem cabe dominar, Deus ele não dominou. Deus ele poderia, ter impedido. Ou até mesmo mudado a mente de Caim naquele momento. Mas Deus nos mostra ali que temos livre-arbítrio. Deus deu isso ao homem, o direito de escolha, de você escolher o que é bom e o que é ruim. Deus nos dá esse direito. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 7, versículo 19. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se eu faço o que não quero, na verdade não sou eu que o faz, mas o pecado que habita em mim. Paulo mostra que existe uma batalha espiritual acontecendo dentro de nós mesmos. Então, quando ele fala aqui que nada pode nos separar, sim, nada pode nos separar. Porém, nós, queridos, se não tivermos cheio do Espírito Santo de Deus, se nós não tivermos uma convicção de quem nós somos em Cristo Jesus, a nossa tendência é dar liberdade à nossa natureza carnal, à nossa natureza pecadora e cometer o pecado. Então, na maioria das vezes, quem é o maior inimigo somos nós mesmos. Porque somos nós, muitas vezes, que impedimos os sonhos de Deus se realizarem na nossa vida. Quantas vezes Deus falou com você, estuda, usou seu pai, sua mãe, pessoas ao seu redor, faça um curso, e você simplesmente, não quero fazer, não estou com vontade de fazer.
E talvez hoje você chegou numa idade e olha para trás e fala, poxa, eu poderia ter feito isso. Poderia estar trabalhando num setor, poderia estar trabalhando numa empresa, hoje ter uma outra formação. O tempo passou. Mas eu quero dizer uma coisa para você, ainda há tempo. Ainda dá tempo. Enquanto tiver fôlego de vida, queridos, Deus ele pode mudar a sua história. Como ele mudou a minha, como tem mudado de tantas pessoas. Agora, o que nós podemos fazer para lutar contra esses sentimentos interiores que nos levam à derrota? E muitas vezes elas paralisam os nossos sonhos. Porque se nós temos sido os nossos próprios inimigos, se nós temos nos paralisados, queridos, nós temos que buscar em Deus o que fazer para que nós possamos mudar essa história. E a primeira coisa, busque a presença do Espírito Santo. Olha o que diz aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Queridos, busque a presença de Deus. Crie sensibilidade nos seus ouvidos para você ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas hoje falam assim, poxa, eu não escuto Deus. Sim, porque você não criou essa sensibilidade. Comece através da oração. E depois da oração, você tem um período em silêncio e fala, Senhor, fala comigo. E fica atento à voz de Deus. Eu tenho tantas experiências, de livramentos que Deus me deu, de eu ouvir voz e Deus me dá uma direção. Situações difíceis de o Senhor me levar a um outro caminho e eu consegui resolver aquela situação. Então, ouça a voz do Espírito Santo. Segundo, tenha cuidado, não seja precipitado, queridos. O inimigo da nossa alma, ele trabalha na precipitação. Sabe aquela coisa de toma lá da cá? Toma cuidado com isso. Pense antes de fazer. Pense nos resultados. Cuidado, não seja precipitado. Compare as suas ações com o seu mentor, Jesus Cristo. Antes de tomar as decisões, pergunte para você mesmo. Quais serão as consequências? O que essa decisão vai me trazer de benefício, mas o que pode me trazer de malefício? O que essa decisão pode fazer com a minha imagem? Pense antes de tomar uma decisão. E por último, queridos, busque ajuda. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Se você não está conseguindo caminhar sozinho, se você tem tido dificuldade na sua caminhada, busque a ajuda de alguém. Busque um mentor para você. Busque uma pessoa que possa te mentorear, que possa discipular, que possa caminhar com você ao seu lado, para que você possa abrir o seu coração, orar juntos. Peça ajuda. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai mudar a sua história. Não permita que você ou seus pensamentos te paralise, porque Deus tem sonhos maravilhosos para você, para a sua família. E eu tenho certeza que hoje Ele está aqui, falando contigo. E eu sei que você é aquele que foi chamado para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer a audiência, Deus, do programa Pão da Vida. Te agradecer, ó Deus, cada pessoa, Deus, que tem assistido esse programa, tem compartilhado o Pão da Vida para tantas pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós falamos hoje sobre a situação que nos paralisa, que muitas vezes somos nós mesmos. Mas eu creio, Deus, que através dessa palavra, o Senhor está libertando milhares de pessoas, que Deus estarão rompendo nesse ano de 2025, Pai, que estarão mudando a sua história, porque Deus, a partir de hoje, eles não vão mais procrastinar. Senhor, a partir de hoje, Deus, eles vão sonhar. A partir de hoje, Deus, eles terão, Senhor Deus, atitudes diferentes a qual eles vêm tendo ao longo dos anos. E eu creio, ó Pai, que o Senhor está mudando a sua mente, mudando o seu coração. E a
tua palavra, Deus, ó Pai, vai fazer com que eles venham experimentar o sobrenatural em suas vidas. Abençoa, Pai, a cada um que está nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero agradecer a sua audiência, mas estamos encerrando o programa Pão da Vida e retornando na próxima semana. Então, assista conosco, compartilhe, que Deus abençoe e tenha uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém. TVC, a TV do Correio da Manhã.